Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos e tensões no mundo atual, vamos falar sobre o terrorismo no mundo contemporâneo, sobre o terrorismo nos Estados Unidos da América no dia 11 de setembro, vamos falar sobre o Afeganistão, sobre a guerra do Iraque. Bora lá? Então, o terrorismo é um dos pesadelos da civilização moderna, por seu componente de irracionalidade, amplitude de suas consequências e impossibilidade de prevenção. Sua motivação varia da genuína convicção política à ânsia pessoal de afirmação, mas o resultado é sempre a morte, a mutilação e a destruição. O terrorismo é um uso sistemático do terror ou da violência imprevisível contra regimes políticos, povos ou pessoas para alcançar um fim político, ideológico ou religioso. No passado, as ações terroristas foram realizadas por organizações políticas com ideologias de direita ou de esquerda, grupos étnicos, nacionalistas ou revolucionários e pelos exércitos e polícias secretas de certos governos. Mais tarde, a esses grupos somaram-se os partidários de seitas religiosas fundamentalistas. Imperadores romanos como Tibério usaram o banimento, expropriação de propriedades e execução como meios de desencorajar a oposição a seu governo. A Inquisição espanhola valeu-se da prisão arbitrária, tortura e execução para punir o que considerava heresia religiosa. O uso do terror foi abertamente defendido por Robespierre como forma de incentivar a virtude revolucionária durante a Revolução Francesa, o que levou ao período em que teve o período do terror da Revolução. Depois da Guerra Civil Americana, sulistas inconformados criaram a organização terrorista Ku Klux Klan para intimidar os negros e os partidários da reconstrução do país. Na segunda metade do século XIX, o terrorismo foi adotado como prática política pelos anarquistas da Europa Ocidental, da Rússia e dos Estados Unidos, na suposição de que a melhor maneira de realizar a mudança revolucionária social e política era assassinar pessoas em posições de poder. De 1865 a 1905, numerosos reis, presidentes, primeiros ministros e outros funcionários governamentais foram mortos pelas balas ou bombas dos anarquistas. No século XX, ocorreram grandes mudanças no uso e prática do terrorismo, que se tornou a característica de movimentos políticos de todos os tipos, desde a extrema-direita à esquerda mais radical. Instrumentos precisos, como armas automáticas e explosivos detonados à distância por dispositivos elétricos ou eletrônicos, deram aos terroristas uma nova mobilidade e tornaram mais letais suas ações. O terrorismo foi adotado como virtual política de Estado, embora não reconhecido oficialmente por regimes totalitários como os da Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. Nesses países, os métodos de prisão, tortura e execução foram aplicados sem restrições ou fundamento legal para criar um clima de medo e encorajar a adesão à ideologia nacional e aos objetivos sociais, econômicos e políticos do regime. O terrorismo identificou-se mais comumente, no entanto, com pessoas ou grupos que tentaram desestabilizar ou derrubar instituições políticas existentes. O terrorismo foi usado por um ou ambos os lados em conflitos anticolonialistas, entre a Irlanda e o Reino Unido, Argélia e França, Vietnã e França e depois Vietnã e Estados Unidos, por exemplo, em disputas entre diferentes grupos nacionais sobre a posse contestada de uma pátria, palestinos e Israel, em conflitos entre diferentes credos religiosos, católicos e protestantes na Irlanda do Norte, em conflitos internos entre forças revolucionárias e governos estabelecidos na Malásia, na Indonésia, nas Filipinas, no Irã, na Nicarágua, em El Salvador, na Argentina, e em conflitos separatistas, como os bascos na Espanha, os sérvios na Bósnia e Herzegovina, os tchetchenos na Rússia. Quase sempre as vítimas do terror são cidadãos escolhidos ao acaso ou que apenas se encontram inadvertidamente no lugar onde ocorre uma ação terrorista. Muitos grupos terroristas da Europa contemporânea se assemelham aos anarquistas do século XIX em seu isolamento das principais correntes políticas e a natureza pouco realista de seus objetivos. Sem base de apoio popular, substituem atividades políticas legítimas pela ação violenta, como sequestro de pessoas, desvio de aviões, assassinato de civis e explosão de bombas em lugares públicos. Organizações como o Baader-Meinhof, na Alemanha, o Exército Vermelho no Japão, as Brigadas Vermelhas na Itália, a Al-Fatah do Oriente Médio, o Sendero Luminoso no Peru e a ETA na Espanha tornaram-se alguns dos mais conhecidos grupos terroristas da segunda metade do século XX. Sua motivação era política e sua atuação foi mais intensa a partir da década de 1970. Na década de 1990 surgiu uma nova modalidade de terrorismo de impacto ainda maior. O terrorismo de massa com motivação aparentemente religiosa ou política de cunho fanático. Os progressos tecnológicos e a difusão dos conhecimentos técnicos possibilitam a realização de atos terroristas com
com o uso de armas químicas, bacteriológicas ou biológicas que podem disseminar a morte ou a contaminação de doenças em massa nos grandes centros urbanos de qualquer país. As razões ideológicas aparentemente deram lugar ao fanatismo religioso, especialmente dos seguidores de líderes messiânicos que divulgam ideias apocalípticas ou aos salvacionistas radicais. Vamos falar sobre então o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos. Às 8h45, um Boeing 767-200 da United Airlines, que decolou de Boston às 7h59 para um voo 175 rumo a Los Angeles com 65 passageiros e 9 tripulantes, é desviado e se choca com a Torre Sul do World Trade Center em Nova York. Às 9h03, um segundo Boeing 767-200 da American Airlines, que partiu de Boston às 8h10 para o voo 11 rumo a Los Angeles com 92 pessoas a bordo, atinge a torre norte do World Trade Center diante das câmeras de TV. Às 9h40 da manhã, em Washington, outro jato da American Airlines, um Boeing 757, choca-se com instalações do Pentágono nas proximidades da área de pouso de helicópteros. Faria o voo 77 do aeroporto de Dulles a São Francisco, com 58 passageiros e 11 tripulantes. Parte de um dos edifícios do Pentágono ficou muito danificada. Em seguida, as autoridades determinam a evacuação da Casa Branca, do Capitólio e do Departamento de Estado. Às 10h05 da manhã, a Torre Sul do World Trade Center desaba. Às 10h10, cai em Somerset County, estado da Pensilvânia, um Boeing 757 da United Airlines, com 38 passageiros, 2 pilotos e 5 comissários de bordo. Era o voo 93 que partiu de Newark às 10h01 em direção a São Francisco. Um passageiro conseguiu fazer uma ligação para um centro de emergência de Westmoreland. Fomos sequestrados, isso não é um trote, disse ele. As causas da queda não foram esclarecidas. O Boeing pode ter sido derrubado pelos próprios sequestradores, mas a Força Aérea tinha ordens para abater aviões sequestrados. Às 10h11, desaba parte do prédio do Pentágono atingido pelo avião. Às 10h13, a Cúpula das Nações Unidas determina a evacuação de suas instalações em Nova York. No total, 11,7 mil pessoas trabalham no edifício sede, na Unicef e na Unidade de Programas de Desenvolvimento. Às 10h30 da manhã, a torre do norte do World Trade Center desaba e provoca uma enorme nuvem de poeira e fumaça sobre Manhattan. Às 10h35, em Washington, um carro-bomba explode perto do Departamento de Estado. Às 10h36, o governo determina que prédios públicos federais sejam evacuados em Nova York, em Washington e em Chicago. Às 3h55, às 15h55, 3h55 da tarde, o prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, divulga o primeiro número de feridos na cidade. 2.100, dos quais pelo menos 200 em estado crítico. Nada foi dito sobre o número de mortos. Às 16h10, às 4h10 da tarde, incêndio no anexo 7 do World Trade Center com 47 andares, onde funcionava a Salomon Brothers. O prédio foi afetado pelo desabamento das duas torres. 17h20, às 5h20 da tarde, caiu o anexo 7, o terceiro prédio do World Trade Center afetado pelos ataques terroristas. 2h30 da manhã, de quarta-feira, em Cabul, explosões são registradas na capital do Afeganistão, principalmente na região do aeroporto. Não são ouvidos sons de aviões. Os Estados Unidos da América negam que tenham bombardeado o país suspeito de ter originado os atentados de hoje. Então, essa é uma cronologia do atentado, Em 1979, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas invadiu o Afeganistão com o intuito de auxiliar na implantação do socialismo. Pois em 1978 os comunistas tomaram poder no Afeganistão. Os EL, temendo a expansão soviética, tomaram algumas iniciativas, por exemplo, financiaram o Paquistão, onde estavam presentes as bases de ataque. O Afeganistão contava com a colaboração do combatente Osama Bin Laden. Com a ajuda dos Estados Unidos da América, os russos se retiraram momentaneamente e se instalou uma guerra civil. O Talibã recebeu dinheiro americano. O território do Afeganistão tornou-se ponto de disseminação do extremismo islâmico. Com isso, a Rússia e a China temiam que o extremismo e o fundamentalismo islâmico chegassem aos seus territórios. Durante a ocupação, cerca de 5 milhões de pessoas abandonaram o país, 3 milhões se fixaram no Paquistão. Depois de anos de intervenção americana e lutas armadas, em 1989, as tropas soviéticas estavam esgotadas e se retiraram do Afeganistão, provocando o alvoroço islâmico pela vitória.
Isso significou a ascensão islâmica na Ásia Central. A Guerra do Iraque é um conflito entre o Iraque e os Estados Unidos. Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram fortemente atacados por terroristas da Al-Qaeda comandados por Osama Bin Laden. Existem hipóteses de que Saddam Hussein, presidente do Iraque, mantinha relações com a Al-Qaeda desde 1990. Desde então, o presidente norte-americano George W. Bush liderou a luta contra o terrorismo. Um ano após os atentados, George W. Bush acusava oficialmente a ONU, Saddam Hussein, de guardar grande quantidade de armas de destruição em massa e armas químicas em seu território. Em março de 2003, os Estados Unidos, apoiados pela Itália, Espanha, Reino Unido e Inglaterra, entre outros países, invadiram o Iraque sem o consentimento da ONU, com tropas norte-americanas e internacionais para encontrar tais armamentos. No dia 20 de março, as tropas inimigas invadiram o sul do Iraque e bombardearam a região, matando aproximadamente 1.000 iraquianos. Ao mesmo tempo, Bagdá, a capital do país, e Najaf estavam sendo brutalmente atacadas e bombardeadas. Em 9 de abril, Bagdá foi dominada pelas tropas inimigas. Um mês depois, sob o comando norte-americano, surgem projetos para reconstruírem o Iraque, mas este assunto foi em tempo esquecido. Saddam Hussein foi capturado em 13 de dezembro de 2003. No dia 3 de fevereiro de 2004, a Inglaterra, aliada aos Estados Unidos, abre um interrogatório contra o serviço secreto iraquiano a fim de descobrir a existência ou não de armas de destruição em massa no país, conhecido como relatório Butler. O documento que registra o inquérito diz que as fontes americanas não eram seguras o suficientes para iniciar tamanho conflito. Até o final de 2005, ocorriam cerca de 90 atentados diários contra as autoridades iraquianas que tentavam expulsar os americanos do país. Essas usaram de muitas formas na tentativa de retirá-los do país, como o sequestro de trabalhadores americanos que estavam no país para reconstruí-lo e o assassinato de civis. Em março de 2006, cerca de 2.000 soldados norte-americanos haviam perdido a vida em combate. O governo dos Estados Unidos já havia gastado cerca de 204 bilhões de dólares mais que na Guerra do Vietnã. Em 30 de dezembro de 2006, Saddam Hussein foi morto e enforcado por cumprimento da sentença julgada no país. É evidente que a justificativa dada pelo presidente George W. Bush ao invadir o Iraque não é verdadeira, uma vez que documentos oficiais e declarações de membros do governo afirmam que já sabiam da não existência de armas de destruição em massa, o que leva a considerar outras hipóteses para a invasão, como resposta aos atentados de 11 de setembro, uma estratégia norte-americana para apoderar-se do petróleo iraquiano e para a derrubada de Saddam Hussein. Então é isso aí, um pouquinho dessa história recente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.